Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. Na aula de hoje nós vamos ver na prática o funcionamento daquele amplificador diferencial que nós vimos na aula anterior. Conforme nós explicamos, esse amplificador é formado por dois transistores iguais. Nesse caso aqui, dois transistores NPN, podem ser dois PNP também, tá pessoal? Onde os emissores desses transistores são interligados e vão ao terra através do mesmo resistor. Então vocês podem observar que aqui, ó, eu tenho dois transistores iguais, o emissor de um vai ligado no emissor do outro através desse fio branco e os emissores vão ao terra através desse resistor de 100 ohms. Na base de cada um, nós temos um potenciômetro e um resistor de 100K, e o coletor deles vão ser as saídas. Cada coletor de cada transistor vai ligado num LED e num resistor de 220 ohms. Então, esse amplificador aqui tem duas entradas, os potenciômetros, e duas saídas. O coletor de cada transistor. Porém, o amplificador diferencial é a base, por exemplo, dos amplificadores operacionais, que estão dentro dos integrados. O amplificador operacional, conforme nós já explicamos aqui no canal, tem duas entradas, uma inversora e uma não inversora, e uma saída só. Então quer dizer que aqui eu tenho duas entradas e eu tenho duas saídas. No amplificador operacional, eu só vou usar uma saída. Um dos transistores vai ser a saída. Vamos supor que a saída seja esse transistor aqui. Este é o transistor de saída. Esse aqui não vai ser usado como saída. Esse aqui vai ser a saída. O potenciômetro ligado na base dele vai ser entrada inversora. Porque quando eu aumentar a tensão na base desse transistor, ele vai conduzir mais e a tensão no coletor diminui. Quando eu diminuir a tensão na base, ele conduz menos, a tensão no coletor sobe. Portanto, a tensão no coletor vai estar invertida em relação à base. Quando a base aumenta, o coletor diminui. Quando a base diminui, o coletor aumenta. Tá? Portanto, essa daqui é a entrada inversora. Esse outro potenciômetro vai controlar esse transistor e, por tabela, este. Como é que funciona? Quando eu aumentar a tensão na base desse transistor, ele vai conduzir mais. O coletor dele vai diminuir, mas o emissor dele vai aumentar. Ele conduziu mais corrente, diminuiu a resistência, a tensão no emissor aumenta. Se aumenta o emissor desse está junto, vai aumentar também. Aumentando o emissor desse transistor, ele vai conduzir menos e a tensão no coletor sobe. Então quer dizer que aumentando a tensão na base desse transistor, a tensão no coletor desse sobe. Diminuindo a tensão na base desse transistor, ele vai conduzir menos, o emissor dele vai diminuir e o emissor desse também vai diminuir, fazendo ele conduzir mais e a tensão no coletor diminui junto. Portanto, quando eu diminuir a tensão na base desse transistor, o coletor desse vai diminuir, tá? Então, essa entrada aqui vai estar em fase com a saída. Quando diminui a tensão na base desse transistor, o coletor desse aumenta. Quando aumenta a tensão na base desse transistor, a tensão no coletor desse aumenta. Diminuiu a base desse, diminui aqui. Aumentou a base desse, aumenta aqui. Certo? Então, essa entrada aqui é invertida e essa entrada aqui está em fase. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos verificar o funcionamento dele na prática. Mas antes, pessoal, de eu mostrar para vocês como é que funciona na prática o circuito, nós estamos com promoções, né, que valem ainda por essa semana na nossa loja virtual burgoseletronica.com.br. Está aí na descrição do vídeo. Você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$400 lá na nossa loja. Pode dividir até em 10 vezes no cartão. E além dos cursos que são 75, você pode adquirir, você ganha o curso de eletrônica digital, tá bom? Que tá rolando lá no nosso grupo do Telegram. Então aproveita lá a promoção. Tá bom, pessoal? Então aproveitem aqui, está tudo na descrição do vídeo. Se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, dá um like, ative o sininho das notificações. E se você puder ajudar o canal financeiramente, quiser, você pode tornar-se membro do canal, apoiar o nosso trabalho. E a gente oferece vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Tá bom, pessoal?
Sempre olhem a descrição deste vídeo e de todos os outros também. Então vamos colocar para funcionar agora o nosso circuito, o amplificador diferencial. Vamos colocar aqui a alimentação. O porta-pilhas aqui, ó. Bom, primeiro nós vamos fazer o teste visual, tá? Então eu tenho aqui os dois LEDs, como vocês podem observar. Os dois potenciômetros estão na metade do caminho. Significa que a polarização desses transistores está mais ou menos a mesma, então os dois LEDs vão ter mais ou menos a mesma intensidade, tá? Agora, esse potenciômetro aqui, ó, se eu girar ele para este lado, eu vou aumentar a tensão na base do transistor, ele vai conduzir mais e o LED vai ficar mais forte. Agora, eu vou girar para o outro lado, ele vai diminuir a tensão na base do transistor e aí o LED vai brilhar menos. Olha lá. Mas em compensação, ó, o outro LED aumentou o brilho. Olha, então quer dizer que quando eu diminuo a tensão na base desse transistor, eu diminuo a corrente por ele, mas aumenta a corrente no outro. Tá? Diminui a corrente nesse e aumenta a corrente no outro. Ó. Agora eu vou aumentar a corrente nesse. Eu vou aumentando a corrente nesse transistor e ao mesmo tempo eu vou diminuir a corrente no outro transistor. Ó. Olha como o outro brilho diminuiu a intensidade. Tá? Esse aqui ficou mais forte agora. Vou colocar ele no meio do caminho de novo. Agora eu vou mexer nesse outro potenciômetro. Agora eu vou controlar o brilho desse LED e por tabela do outro. Olha só. Quando eu diminuo a tensão na base do transistor, ele vai conduzir menos. E o outro transistor vai conduzir mais, ó. Olha como ficou mais forte. Agora, conforme eu vou aumentando a tensão na base desse transistor, a corrente por ele vai aumentar e a do outro vai diminuir, ó. Olha lá. Olha como é que o brilho ficou mais fraco em relação a esse. Agora eu vou diminuir a corrente nesse. Olha como aumenta nesse. Então percebam que cada potenciômetro, cada entrada que eu for mexer, eu vou alterar a corrente nos dois transistores ao mesmo tempo, porque eles estão interligados pelo emissor. Isso que o amplificador diferencial faz. Agora nós vamos ver em relação à tensão, tá? Em relação à tensão, vamos pegar um multímetro aqui, ó. Vamos pegar o multímetro. Eu vou colocar o multímetro aqui do lado. Ó, bem de lado aqui, ó. E eu vou colocar as ponteiras de prova e nós vamos ver como é que ele faz a tensão variar. Aqui é o terra. Mas não era para tirar o componente daí. Vou colocar de volta o componente. Vou colocar no terra aqui. E esse daqui a gente vai colocar na saída, que é o coletor desse transistor aqui, ó. Então, eu vou medir a tensão. Essa aqui vai ser a minha saída. O coletor desse transistor aqui vai ser a saída se ele fosse, por exemplo, um amplificador operacional. Então, um amplificador diferencial. Por que tem esse nome, amplificador diferencial? Porque ele pode amplificar a diferença de duas tensões. Você pode aplicar tensões diferentes nas duas entradas e na saída você vai ter a diferença das duas, amplificada, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos colocar direitinho terra. Vamos ligar. Bom, aqui você tem a tensão 2,8 volts no coletor desse transistor. Agora, eu vou diminuir a tensão na base. Como é que eu sei se eu estou diminuindo a tensão da base? Pelo brilho do LED. Conforme eu for diminuindo a tensão da base, o brilho do LED vai diminuindo. Ó. Mas a tensão do coletor vai subindo, ó. Olha lá. Olha lá, a tensão do coletor vai subindo. E chegou no máximo de 4,5 volts, tá? Então eu reduzi a tensão na base, você pode ver que o LED apagou, mas agora eu vou aumentar a tensão da base
mas a tensão do coletor vai diminuindo, ó. Aumentando a base, o coletor vai diminuindo. Olha que interessante. Por isso que essa aqui é a entrada inversora. O mínimo vai ser coletor 1.7. Então, ó, diminuindo a tensão na base, a tensão do coletor vai subindo. Por isso que essa é a entrada inversora. Você diminui a base, o coletor sobe. Agora nós vamos mexer na outra entrada, que é essa aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Eu vou movimentar esse potenciômetro para aumentar e diminuir a base. Você vai ver pelo LED. Quando aumentar a base, o LED brilha mais. Quando eu diminuir a base, o LED brilha menos. Então primeiro eu vou diminuir a base. Ó, vou diminuindo a base. Olha lá. Olha lá a tensão da saída diminuindo, ó. Olha lá, diminui a base, a saída diminuiu. Eu vou aumentar a base. Eu vou aumentar essa entrada. Olha lá a saída aumentando. Tá vendo? Olha que interessante. Então quer dizer que quando eu altero a tensão nessa entrada, diminuiu a tensão nessa entrada, a tensão na saída sobe. Aumentou a tensão na entrada, a saída diminui. Por isso que essa entrada é inversora. Essa aqui é o contrário. Diminuindo a tensão nessa entrada, diminui a saída. Aumentando a tensão nessa entrada, aumenta a saída. Então, em resumo, no amplificador diferencial, eu tenho uma entrada que inverte o sinal que é aplicado nela, e eu tenho outra entrada que mantém a mesma fase do sinal aplicado. Aqui você aumenta, diminui a saída, diminuiu, aumenta a saída. E esse faz o contrário. Se aqui você aumenta a entrada, aumenta a saída, diminui a entrada, diminui a saída. Entrada inversora, entrada não inversora. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Se você tiver alguma dúvida sobre o amplificador diferencial, escrevam aí nos comentários. Por enquanto, muito obrigado, pessoal. Curtam, compartilhem o vídeo. Se você puder ajudar o canal, torne-se membro. Né? Se você quiser fazer colaboração por Pix, etc., tá tudo aí na descrição do vídeo. Aproveite também nossas promoções e os eventos que a gente vai participar aí também. Se você quiser participar do segundo encontro da Mecatrônica Jovem, tá aí na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Até sábado, né? Então, por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.